Os chefes de hoje acham que tem que se comunicar com os jovens como os chefes do tempo que eles eram jovens se comunicavam com eles. E a linguagem tem que mudar. É muito mais complexo ser autoridade, porque a autoridade hoje a gente tem que conquistar a autoridade. Antes ela estava imposta. Bom dia, ouvintes dos Agronautas, 9 de junho de 2025, pontualmente 6 horas da manhã. Hoje, para nossa felicidade, temos um convidado muito legal, chamado Dado Schneider, que vai falar para nós um pouco sobre essa parte geracional, que é um assunto muito corriqueiro hoje. Eu vou usar a palavra choque geracional, depois o Dado me corrige. Principalmente quando se fala do setor de recursos humanos das empresas, sucessão familiar, entre outras coisas. O Dado possui mestrado e doutorado em comunicação pela PUC-RS e pós-graduação em marketing pela URGS. É um dos principais palestrantes aí nesse tema geracional, comportamento das novas gerações. No Brasil inteiro, depois que eu vi que o Dado confirmou a participação aqui, eu conheci o Dado, vou falar rapidamente. Em 2014, ele esteve em Uruguaiana participando da Noite da Pecuária, numa parceria da Unipampa com o Sindicato Rural de Uruguaiana. Na época, o Caju era o presidente do sindicato. E ele veio aqui, aí ele li um livro dele também, O Mundo Mudou, bem na minha vez, e fiquei teu fã, Dado. Vou compartilhar isso contigo, acho que é legal assim esse reconhecimento. Caju, me ajuda na introdução do homem aí, que eu sei que tu tem uma história de longa... Peraí, vê lá o que tu vai falar. Tá, pode deixar que detalhes sólidos a gente deixa para trás. Mas bom dia a todos e que bom aqui toda a turma, né, para bater papo com o meu querido amigo Dado. Eu vou dizer assim para vocês que o Ricardo ficou fã dele e eu sou fã há muito tempo já, né? Não foi pelas palestras que ele deu, mas pela pessoa que ele é, não. Então, ele é colorado, era doente, agora já por causas muito... Por tudo que a gente está vendo aí, a gente deixou de ser, eu também deixei de ser colorado. Desde que eu fui morar na Bahia, eu deixei de ser fanático. Então, ele vai começar a falar e a gente tem acompanhado bastante, além da palestra de 2014, ele tem feito por todo o Brasil e a pandemia pegou ele também, não foi só de alegrias, né? Tem tristezas no meio do caminho, e eu acompanhei tudo isso aí. E bem-vindo, Dado, aí, ó. Quero só te dizer que temos aqui o Veloso para falar contigo, que tu já conheceste, o Veloso, o Fernando, o Vasco Beregaray, lá dos States, e além do Ricardo, a Lívia coordenando aí essa questão de gravação. É todos nós aí que vamos estar te bombardeando de questionamentos, tá? Porque esse tema, como o Ricardo talvez não tenha falado, é um tema transversal, ele não é só, não se atém só à pecuária, né? Ele é todo mundo. Então, eu vejo que esse nosso episódio vai bombar, tá, Dado? Pela tua qualidade o tema ser tão interessante. Tá bom, querido? Toca a ficha. Muito obrigado. É só assim, administrando expectativas. Não tenho fórmula pronta, não tenho 3 dicas do sucesso na relação com as novas gerações, e se eu as tivesse, eu já estaria em Mônaco, num iate, saboreando alguma champanhe, porque eu estaria milionário. Não tem, tá? Não tem fórmula não tem fórmula secreta. Eu falo um pouco, vocês me perguntam como é que é. Não, eu vou. É um bate-bola. Na ideia original do Agronautas, talvez o Caju te falou isso. Sim. É tipo um sala de redação assim do ar. Então, Dado, deixa eu começar. Eu vejo assim pessoas comentando o grande desafio que é trabalhar numa empresa independente do ramo com várias gerações atuando. Tá? Como é que tu vê isso aí? Tu concorda com essa afirmação? Nós estamos num momento muito desafiador para a rotina das empresas com essas pessoas com perfis diferentes?
Eu vou te ser bem sincero, eu tenho usado muito um exemplo nas palestras, e que, obviamente, só as pessoas mais velhas, assim, eu acho que os mais velhos aqui somos eu e o Caju, né? Nós estamos vivendo uma coisa semelhante à era hippie, tá? Os hippies causaram um choque. A gente falava o termo causar espécie. Eles causaram uma espécie semelhante ao que a geração Z, os atuais jovens, estão causando. Que tem língua nova, tem estética nova, cabelo, piercing, tatuagem. Tem coisas muito fortes, tipo uma questão de gênero, que é uma bandeira absurdamente forte deles. E lá, no caso dos hippies, tinha amor livre, aquelas coisas, né? E que era tão chocante para os mais velhos, e o Caju vai lembrar, né, Caju? A gente usava cabelo comprido, a gente não era hippie, mas a gente convivia com os hippies, assim, a gente era hippie por dentro, e eu me lembro, assim, alguns olhares e alguns comentários muito, não digo preconceituosos, mas muito, assim, duros em relação aos jovens, que eu sofri lá nos 14, 15 anos, e outros que eram mais louquinhos sofreram mais, né? Que tá semelhante. Então, eu acho que assim, a história se repete, viu? Tá difícil como na era hippie. Eu acho que as gerações que vieram depois dos hippies não causaram tanto choque geracional como os atuais jovens estão causando. Então, isso não é novo, tá? A gente só tem que aprender a lidar com isso, porque agora existem coisas novas. Os hippies não tinham redes sociais. Eu acho que talvez seja por isso que eles não lograram tanto sucesso nas suas bandeiras. Mas a geração Z, né, que são os jovens que vieram junto com a internet, e agora a geração Alfa, que são esses nascidos de 2010, 2011 para cá, que já têm voz ativa, esses são muito diferentes, e eles têm um poder de compartilhar coisas, e não tinha cancelamento no passado. Hoje dá para cancelar uma pessoa assim, ou uma marca, ou uma empresa, sabe? Mas eu me considero meio alfa, Dado. Não, sou velho, mas alfa não posso. Não posso. Não. Não? Isso aí quem fala é o Freud, é o ser projetado, tá? Não é Sim. o ser que a pessoa gostaria de ser. Ah, Cuidado, Eu, nas palestras, quando eu pergunto assim, qual é a idade, né? Eu digo assim, ó, me levante o braço, não ser projetado. Sempre tem um velho grisalho que, quem nasceu nesse século, velho levanta a mão e digo, que velho chato da família. Eu sou jovem há mais tempo, eu sou jovem experiente. É velho, pô, porque não pode ser ultrapassado. É isso. É isso aí. Em dado, e tu falaste essa geração hippies, o amor livre daquela geração, qual que é o amor livre dessa nova geração que tu mencionaste, a geração Z e essa geração Alfa? O que é o equivalente seria ao amor livre dessa geração dos anos 60? Eu falei, pô, eu só não quero ser vulgar, mas tá, assim, ó, já existem estudos que, inclusive, as gerações anteriores transaram mais na idade jovem do que esta geração está transando, tá? Então, assim, o que eu acho que a bandeira que seria tão chocante quanto para a época é a bandeira da diversidade mais ligada a gênero, tá? Essa é a... por exemplo, parece que, eu não quero chocar ninguém, mas parece que Nova York já tem cadastrados 42 gêneros. só? É isso aí. Dado, tu concorda que os jovens que estão entrando no mercado de trabalho hoje terão uma rotatividade muito maior, que vai ser cada vez mais raro um funcionário de carreira 10, 20, 30 anos na mesma empresa? Tu vê isso também? Sim. Para mim é mais fácil enxergar isso porque eu fui isso lá atrás, tá? E eu fiquei maldito. Não tem nenhum... Não vou jogar confete em mim, tá? Mas eu fui um publicitário muito talentoso no início da carreira, tá? Não foi uma coisa assim meio Vini Júnior, assim, tá? Então, assim... Mas e eu troquei de emprego muitas vezes. Por quê? Eu surgi, eu ganhava pouco, veio um, ofereceu mais, eu troquei, aí o outro veio oferecer o dobro, assim, num espaço de 2, 3 anos, eu troquei 4 vezes de emprego, tá? Mas, tá? Eu estava bem profissionalmente em termos de desempenho. E eu fiquei, entre aspas, maldito, porque era a década de 80, tá? Então, assim, eu entendo eles agora, porque eu fui assim, eu digo, eu fui precursor de vocês. Eles vão rodar, principalmente, tá? Porque eles têm mais tempo de vida.
Então, assim, a gente tinha que fazer carreira em algum lugar, ou se, entre aspas, se estabilizar, porque tinha um plano já meio que desenhado pela sociedade, constituir família, adquirir algum patrimônio, etc. Mas a gente ia morrer com 65, 70, tá? Era essa visão que a gente tinha aos 20. Eles vão durar 120, 130 anos, os que têm 20, né? Pelos avanços da medicina. Então, eles não precisam sair de casa aos 25. Se ele vai morrer com 120, entendeu? É matemática, e é difícil. Eu demoro 1 hora para explicar na palestra que isso é uma questão matemática, né? Eu tive que virar adulto aos 21, porque a expectativa média de vida quando eu fiz 21 era 62,5, né? Eu tô com 63, eu hoje estaria morto lá, em 82, quando eu fiz 21 anos. Então, assim, eles vão girar mais porque eles não se sentem na necessidade de fixar, de sentar, né? Se basear em alguma coisa. É muito difícil. O mundo diz para eles que ele tem que ter experiências. Dado esse teu relato aí sobre a tua várias mudanças de trabalho num período curto de tempo, consequência de sucesso e em resultado que gerou no momento uma má imagem no período X. Tu brincou aí de ser maldito. Mas aí talvez, provavelmente, foi visto como pouca fidelidade aonde tu estava. Sim. Aí eu te pergunto, o valor da fidelidade mudou ou o conceito da fidelidade mudou nas relações de trabalho e nas relações pessoais? Como é que tu vês isso? Mudou o conceito de fidelidade, não é aquele fidelidade assim, ele me traiu, não, ou ela me traiu, não, é assim, ó. Nós tínhamos poucas opções no século XX em qualquer segmento, tá? Poucas opções de lugar para estudar, poucas opções de lugar para comprar e poucas opções de pessoas para se envolver. O mundo era mais... Olha, é terrível eu dizer isso, mas antes da internet a gente vivia uma vida mais tribal do que a gente vive hoje, tá? Era mais cerceado a região, né, geograficamente. A gente mandava carta para matar saudade de pessoas distantes, né? Então, assim, como a gente ficou mais próximo, aumentaram o número de opções. Eu vou fazer, para quem está ouvindo, agora eu aprendi quando eu dou essas entrevistas, eu estou colocando meu dedo na minha boca, tá? E mostrando assim várias opções, como se eu estivesse experimentando várias coisas, vários sabores de sorvete numa sorveteria. A gente não tinha muitas opções. A gente, por exemplo, comprava de quem a gente não gostava por falta de opção lá no século XX. Tinha segmentos que só tinha um vendedor, 2 vendedores, entendeu? E eu vou fazer uma analogia, eu não sei se é hora para fazer isso, mas assim, a gente também não tinha muita opção na noite, né? Quando a gente saía, a gente tinha um plano A e no máximo um plano B, né? Que era muito pior que o plano A. E eu falo isso nas palestras, pessoas mais velhas riem, mas a gente não tinha muita opção. Tu te referes ao lugar que tu ias ou ao que a gente fazia? Não, o que a gente fazia, tinha pouca gente que a gente conhecia. E aí eu criei uma teoria lá na virada do século, que é a era do ficar. A era do ficar, tá? Que é o seguinte, antes a gente criava vínculos com pessoas, produtos, marcas, serviços, ideias e até empregos. E quando vira a internet, com uma explosão de opções, e o você pode, a internet começou a dizer você pode, tá? A gente agora apenas fica, que foi uma coisa que foi introduzida na virada do século, que é em vez de namorar, ficar. E eu digo, olha, agora a gente está ficando com pessoas, está ficando com marcas, está ficando com empregos, está ficando com ideias, está ficando com empresas. E eu falo isso há 20 anos, e essa ficação agora está instalada. A gente fica, entendeu? Até as pessoas mais velhas se separam com 40, 50, 60, 70 anos, elas ficam, né? Dado, só para analogias e de opções, quando tu falou de provar sorvete, eu sou do tempo que tinha morango, chocolate e creme, tá? Só para te ajudar aí como uma analogia de sorvete. Agora tem tudo. Isso aí. Carro também, né? Era Chevrolet, tinha 3 marcas e surgiu a Fiat. Ford e depois Fiat, né? Então, esse conceito não é uma coisa engraçada. Se a gente for ver, o mundo tem uma outra coisa. Tinha um mantra básico no século XX dizendo para a gente formação de vínculos sólidos e duradouros. A gente se encantava, se apaixonava
noivava, casava e vivia para sempre com pessoas, produtos, ideias, serviços, marcas, empregos. E agora a gente apenas fica. E o mundo está dizendo experimente, experimente. Isso era bom ou era ruim ou era o que tinha? Não era bem, não era nem melhor nem pior. O que eu tento mostrar é o quão diferente isso era. É quão diferente. Assim, quando a pessoa de menos de 40 anos diz assim, bom era no meu tempo, eu digo, putz, o cara já é chato agora. Só que ele vai durar mais uns 70 anos. Quem vai aguentar essa mala? O cara está falando do seu passado. O meu tempo, o nosso tempo é agora, entendeu? Ele está falando, bom era no meu passado. Pô, o cara não pode ser saudosista aos 40, entendeu? E esse tipo de afirmação, Dado, é porque as pessoas são saudosistas ou elas repetem comportamentos? A pessoa do lado falou isso há 5 anos e ela hoje se sente no momento de falar a mesma coisa. E é meio um piloto automático. Como é que muito chato isso. É muito chato, chato mas isso, porque é uma repetição assim que se estabelece, né? Eu acho que o mundo muda e quando a pessoa ela fica repetindo um modelo, eu vou botar o braço na vertical aqui, tá? Assim, ó, a gente foi criado no século XX, ele era vertical. A gente ia subindo, né, na vida, galgando postos, crescendo na profissão e na vida. Então, assim, se o cara anterior... vamos falar, eu não sou bom em coisas patentes militares, mas assim, se o capitão lá, quando eu era sargento, falava uma coisa... Agora que eu virei capitão, eu tenho que falar a mesma coisa. Eu não sei se no Exército ainda continua assim, mas nas empresas é muito comum isso, só que os chefes não estão mais lá em cima. Olha aqui para mim, ó, botando o braço na horizontal. Nós estamos tudo no mesmo plano. As pessoas só têm mais divisas, mais insígnias e mais condecorações, mas a geração Z é a primeira geração que veio ao mundo sem olhar para a autoridade de baixo para cima. Tá? E porque ela foi criada pelo mundo de uma forma diferente. Quando eu tive filho só em 2002, tá? Eu demorei para ter filho, tive filho com 41 anos. Quando eu fui conversar com psicólogas para saber como eu ia ser um pai velho, né? Eu era o pai mais velho da turma, né? Das turmas de pais. Eu disse, como é que se está se educando o filho hoje, né? E a pedagoga me disse assim, para ter mais eficácia com os seus filhos, você tem que se abaixar e olhar no plano do olho dele. Eu digo, eu fiz isso aqui com o braço, eu uso isso há 20 anos em sala de aula. O mundo era vertical e agora ele é horizontal. Está surgindo a primeira geração que não vai olhar com temor para a autoridade, que é essa geração que veio a bordo da internet, que veio a bordo do celular, das redes sociais, que é a geração Z. Só que ela entrou no mercado de trabalho. E ela não olha de baixo para cima com o chefe. Você sabe com quem está falando, ela não está nem aí. Se ela acha que ela tem que dar a opinião dela porque o chefe está errado ou a chefe está errado, ela vai dizer, chefe, você está errado. E a gente morria de medo de fazer isso. Aí a figura do senhor, do doutor, da senhora, esse tratamento que distancia, mas que é respeitoso, foi ficando anacrônico? Não, uma coisa é educação, outra coisa é temor e medo da autoridade, né? Então, assim, determinadas regiões, eu não era assim, eu morava em Porto Alegre, eu era uma pessoa, eu era um urbanoide, mas eu tinha alguns amigos meus que na década de 70 chamavam os pais de senhor e senhora. Na minha casa já não tinha mais. Eu acho que a coisa respeitosa também teve muito da educação que se teve, não só em casa, mas na escola. Os mais velhos tiveram moral e cívica e depois o SPB, tá? Que tinha um certo aula de civismo e coisa. E quando teve a abertura democrática, parece que se demonizou o estudo desse tipo de coisas mais civilizadas, mais, né, mais assim de civismo, de pensar no outro. E isso foi desabando, né? E isso meio que ficou taxado de isso aí era da direita, então agora não pode mais ter esse estudo. Eu não vou politizar uma coisa, só que eu estou dizendo que isso foi desmontando no ensino, e aí não teve mais essa coisa de professora, a senhora. Então, assim, eu não me importo quando o cara diz assim, você ou tu para mim, eu não me importo, porque eu sei que ele é ignorante, não no sentido da pior sentido da palavra, ele ignora que ele tem que me tratar assim porque eu sou mais velho, porque eu sou, tá? Quando a pessoa vem com você para mim, né, eu aceito. Eu sou um senhor, eu sou um senhor idoso de 63, mas eu não consigo não chamar as pessoas de senhor no primeiro contato, porque eu fui criado assim, só que eles não foram criados assim.
Tá? Então, assim, não é desrespeitoso porque ele ignora que a gente tratava assim. Perfeito. Eu uso ainda, eu tenho esse hábito nos primeiros contatos, conforme a idade da pessoa. Mas lá atrás tu foi educado assim, né? Sim, mas eu lhe comento o seguinte, eu uso a tal do senhor, do doutor, da senhora, mas às vezes uma pessoa bem jovem, 20 anos, me chama de senhor porque eu tenho 50 e me causa estranheza. Ou Mas eu, tu é um senhor. ok, mas me causa estranheza e eu não gosto. Então, tem coisa que a gente faz e acha correto fazer, e quando fazem com a gente, acha ruim. Então, é um conflito, né? E É. o SPB, eu tive. A Lívia sabe o que é o SPB, Lívia? Eu Acho não que é mais sei jovem. eu não sei exatamente a sigla, mas eu lembro dos meus pais. Fizeram também. Organização Social Política Brasileira. Mas tem o E, né? Organização e estudo, né? É organização e estudo mas não era social dos problemas brasileiros. Não tinha história do problema? Então, ele tinha. Social. Tu entender um pouco a estrutura social e a problemática brasileira. Era isso? Não era política, Caju. Não era ruim, né, o nome da coisa. Dado, eu acho que tu contextualizou bem para nós essa situação, mas vamos imaginar um gestor aí na faixa de idade, vou usar tu e o Caju como exemplos, aí, 60 e poucos anos. E entrando essa geração nova aí, com outro perfil, que tu já exemplificou, não tem uma receita de bolo, mas se tu fosse essa pessoa que coordenasse uma empresa com 20, 30, 100, 200, 500 colaboradores, o que tu buscaria fazer? Olha, posso contar uma historinha antes? Claro. Claro. No início do século, lá, 2000, né, século, 2003, 2004, mais ou menos, 5, os millennials, que hoje têm 40 e poucos, 30 e muitos, tá? Os millennials eram os jovens. E eles já estavam incomodando muito porque eles foram os primeiros que deram sinais assim de já não ter sido criados como os anteriores, tá? E eu era consultor na época. Eu estava recém saindo da Claro, eu virei consultor. E eu dava consultoria de comunicação interna, que englobava esse troço. Os gestores não sabem se comunicar mais com os jovens. Isso nós estamos falando de 20 anos, tá? E eu fazia workshops em que de manhã eu explicava os jovens para os velhos, acima de 40. Velho eu não estou depreciando, tá? É que o jovem de 20 acha que acima de 40 é velho, entendeu? E eu de tarde ensinava os velhos para os jovens. Explicava por que eles são assim, o que eles estudaram, o que eles ouviram dentro de casa, mostrando para os mais velhos que os jovens agora estavam sempre jogando game, que eles estavam com o celular. E eu vou começar a resgatar isso agora, tá? Porque está faltando a gente entender e se colocar no lugar do outro. E aí eu volto para a minha explicação do braço vertical e o braço na horizontal. Quando a gente era jovem, quem tem mais de 40 anos vai lembrar. Quando a gente era jovem, a gente temia o chefe, tá? Então, o que o chefe falasse, na linguagem que falasse, do jeito que falasse, era comando e controle. Falou, a gente tem que acatar. Depois desse mundaréu de gente que já veio não ouvindo que o cara tem que fazer o que o pai está mandando, o que o professor está mandando, o que o chefe está mandando, não estou dizendo que é melhor ou pior, só estou dizendo como isso é diferente. Os chefes, que hoje, entre aspas, estão lá em cima, eles acham que eles subiram, mas, na verdade, os jovens estão olhando eles no mesmo plano, eles têm mais medalha só, mais insígnias, tá? Divisas. Os chefes de hoje acham que tem que se comunicar com os jovens como os chefes do tempo que eles eram jovens se comunicavam com eles. E a linguagem tem que mudar. É muito mais complexo ser autoridade, porque a autoridade hoje a gente tem que conquistar a autoridade. Antes ela estava imposta. Conquistar a autoridade não é ser chato, não é ser puxa-saco, não é ser mole, não é ser frouxo. Conquistar a autoridade é estar junto, é conversar, é ouvir os problemas. Essa geração nova, eu estou me estendendo, tá? Posso continuar só esse... Claro. O Facebook não é usado pelos jovens, tá? Mas o pessoal que tem 45, 40 anos, quando tinha 25, usava muito Facebook, porque era a rede social da moda, da época, 2006, 2007.
eu comecei a me assustar que os meus alunos, tanto de graduação como pós-graduação, que eu seguia, eles faziam textões dizendo como é que eles estavam se sentindo. E eu no início, pegava eles num canto, assim, na sala de aula, e dizia assim, Tchê, para de abrir a tua vida e falar o que tu está sentindo, porque é muita exposição, tu vai te sentir muito mal. E eles não entendiam o que eu falava. E depois eu comecei a ver os comentários nas redes sociais, todos eles dizendo, é isso aí, amiga, é isso aí, amigo, estamos juntos. Mudou o jeito, a gente foi educado, principalmente os homens, a não chorar em público, a não dividir emoções no ambiente de trabalho. E eu comecei a observar isso, tá? Eles começavam a chegar assim, no dia de trabalho, sequelado, muito deprimido, e todo mundo fazia um colchão de apoio, era tudo gente jovem. E os chefes não entendiam que ele estava com um problema. Nós agora temos que entender problema, tem que saber que o cara está sequelado porque foi para a balada, a gente tem que entender tudo. Por isso que eu digo, o mundo mudou bem na minha vez, entendeu? E quando eu era jovem, eu tinha que me adaptar aos velhos, agora estou ficando velho, tenho que me adaptar aos jovens. O Dado, uma pergunta assim sobre... Tu tem muito contato com muita gente em todo o Brasil e talvez até fora. Sim, eu já comecei a, entre aspas, enganar intencionalmente. Não, a minha pergunta é o seguinte: quando tu começou a explorar profissionalmente esse assunto de conflitos e de choques de gerações, obviamente que nos teus períodos de descanso, de viagens para lá para cá, tu vai numa fonte e estuda, né? O que tu começaste, além da publicidade, a estudar para te dar mais embasamento? Porque, eu te digo por que essa pergunta, porque o Ricardo disse assim, Tchê, nós vamos falar sobre conflitos de gerações, mas nós, agronautas, podemos falar sobre isso? Eu digo, acho que não. Acho que nós vamos emitir muita opinião, mas nós temos pouco estudo de embasamento nesse assunto. Então, nós precisamos de uma pessoa. Eu queria te perguntar qual é a tua fonte de estudo para ficar mais sábio nessas tuas palestras e opiniões. Não é sábio, mais curioso e estudioso, tá? Assim, eu sou oriundo da área de comunicação, tá? Então, como eu estava falando, a consultoria que eu dava para as empresas era de comunicação, tanto externa como interna. Como publicitário, eu sempre fiz basicamente comunicação externa, né? Eu dava pitacos nas áreas de RH, o que elas deviam fazer na parte de dentro, porque eu tinha esse viés de gostar de pessoas. Eu sempre estudei muito sociologia e antropologia na faculdade, eu sempre li sobre isso por curioso, eu acho que isso me ajudou, tá? Eu brincava, eu sou um sociólogo sem diploma, tá? E eu sempre falei assim, porque publicitário tem que saber disso, tem que entender disso. Mas aí, quando eu mergulhei para comunicação interna, eu digo, eu acho que eu tenho que dar uma engrossada no caldo. E aí eu fiz mestrado e doutorado em comunicação, tá? Mas com uma coisa que é agenda setting, tá? Agenda setting é como é que a mídia, principalmente, estabelece a agenda dos assuntos a serem discutidos na sociedade. Só que eu extrapolei, meu doutorado foi extrapolado. Eu digo, agora não é só mais a mídia que é agenda, né? Por exemplo, se eu tivesse tempo, agora eu faria um pós-doc de como é que as redes sociais agendam assuntos na sociedade. Eu não preciso fazer esse pós-doc porque eu estou estudando isso, mas assim, hoje assuntos são agendados, tá? Linguagens são agendadas. Quer ver uma coisa assim, pensando, tá? A gente chamava antepassados e agora é a ancestralidade. Esse assunto foi agendado. Eles agora falam os nossos povos ancestrais. A gente chamava de índio, que agora está errado chamar, porque índio é da Índia, mas indígena não tem nada a ver com índio, indígena é indogeno, é o mesmo gen, tá? O anterior gen, não sou especialista em latim, mas agora são os povos originários, tá? E o pior para mim é que a gente falava funcionário e alguém inventou colaborador, que é muito pior definição do que funcionário. Funcionário tinha função e empregado ainda empregava a sua força de trabalho em troca de remuneração. Colaborador, as RHs ficam loucos comigo quando eu falo, tá?
Porque eu digo, colaborador é aquele ajudante do pintor que carrega a lata de tinta, ele está dando uma mão só, ele colabora. E aí, quando as RHs ficam loucas, que eu falo isso, eu digo assim, mas é por isso que quando a gente era funcionário, a gente ganhava melhor que agora o pessoal que é colaborador, eles ficam loucos, porque são assuntos que são agendados, termos que são agendados. Tá? Então, assim, a minha base de estudo é agenda setting, como são agendadas coisas na sociedade. Tá? Então, nós estamos hoje aqui discutindo algo que nós queremos ou nós estamos participando de uma agenda global? O que o senhor me diz? Tu não vai me chamar de senhor. Mas é que o senhor faz parte já de um... Não. Quando a gente quer perguntar algo assim complexo, o que o senhor me diz? Não, mas nós estamos muito... Seria para qualquer idade. Nós estamos... Tá. O senhor vai tolir a minha forma de se comunicar, já que eu sou jovem? Eu sabia que o senhor vinha com a trap. Que barbaridade. Meu Deus do céu. Que dois se juntaram. Não, a minha dúvida é essa. Nós estamos nós estamos falando do que nós queremos hoje de manhã aqui, ou nós estamos falando de uma agenda que nos propuseram? Lá de cima, os senhores da comunicação e das redes e da agenda global. É sério? Eu tenho dúvida, eu não estou sacaneando ninguém. Eu tenho dúvida. Eu acho que a gente quer ver conversas de bar, conversas entre casais em jantares, tá? A gente tem uma parte de assuntos que são nossos e uma parte de assuntos que são da agenda atual. Certo. Antes ela vinha só pelo noticiário e basicamente todas as gerações consumiam as mesmas coisas, com honrosas exceções. O jovem ouvia uma música que o velho não sabia, mas quando a gente sentava na frente da TV, 3 gerações ou 4, 3 em geral, né? A gente recebia a mesma informação da mesma fonte, com idades diferentes, e no mesmo recinto a gente trocava opiniões sobre o que o Chacrinha tinha dito, ou que o Silvio Santos tinha dito, ou que a novela tinha acontecido na novela que as 3 gerações viam rock santeiro, tá? E aí a gente tinha mais ou menos os mesmos assuntos com visões de geração diferentes. Quando entra a internet, vai cada um para um canto buscar receber informações diferentes de fontes múltiplas. Então, hoje, os velhos não sabem nada do que os jovens estão falando e os jovens não sabem nada do que aconteceu antes porque não veio aquela passagem de bastão. Eu já vou terminar a resposta, tá? Mas, por exemplo, numa sala de aula há 15 anos, numa aula de comunicação, eu falei do Chacrinha. E o Chacrinha é um ícone da comunicação. É que nem alguém em medicina estudar o Pasteur. Uma pessoa de medicina nunca não pode não saber quem foi o Pasteur. Mas os meus alunos de comunicação das melhores faculdades do Brasil, tá? Elite cultural, não sabia quem era o Chacrinha. Porque a gente não passou o bastão. Então, assim, uma boa parte dos assuntos é agendada assim, para um bolo. Todo mundo sabe, por exemplo, que a Virgínia, que era a influencer mais importante do Brasil, ela foi na CPI, tá? Dos bets. Quem está no noticiário sabe. Só que quem está no noticiário mais velho viu nos tradicionais Jornal da Globo, Jornal Nacional, CNN, e a meninada viu nas redes sociais. Daria para conversar sobre o caso da Virgínia na CPI, mas os velhos continuam sem saber quem foi a Virgínia, mesmo com a CPI. O moletom da Virgínia, o copo dela. Exatamente. Eu não entendi. Nós recebemos alguns pelo meio tradicional e Isso. outros pelo digital, e aí nós nos encontramos. Ou não. Pessoal, vamos... Tem pessoas com a mão erguida aqui, ó. Não, sim, vamos dar um espacinho para os nossos apoiadores. Apoiadores que fazem com que o nosso podcast chegue até você. A ABS, progresso genético gerando lucro. A Factum Agro, transformando a gestão no agronegócio. Brasão do Pampa. Faça a pecuária do futuro hoje. Cotrijuque, Cooperativa Agropecuária Júlio de Castilhos. Seja feliz, seja Cotrijuque. Tatamars Livestock. Soluções integradas para conectar você à sua fazenda. Frigorífico Silva, qualidade do campo à mesa. Ouro Fino Saúde Animal,
e imaginando os melhores produtos e serviços para alimentar o mundo. Revista Pecuária Sul. Informação que gera desenvolvimento. Telexeia e Bastos Leilões. 30 anos de profissionalismo e transparência na batida do martelo. Propec Consultoria de Abate. Do campo à indústria, gerando resultados. E agora passo a palavra para a Ana e depois para a Lívia. Bom dia, como estão? Bom dia, Dado, tudo bem? Eu peço desculpa. Bom dia, Lívia. Eu entrei e fiquei quietinha, porque tu vê que eu tô meio baleada na asa. Antigamente, eu acho que se falava assim, hoje em dia eu já não sei como é que é. Eu preciso de tradução. Ela tá meio sequelada, como tu falasse. Sequelada. Amolada. Tá meio amolada. É, Sentida. Eu sou sequelada de frigorífico, por isso que eu tenho essas pereias de garganta. A minha dúvida é a seguinte, minha reflexão, na verdade. Não sei se você está conseguindo me ouvir bem, mas eu vou falar mais alto. Essa mudança de poder, vamos dizer assim, que a gente observa, e eu concordo plenamente, eu tenho uma filha adolescente, e a gente observa isso às vezes, tu acha que isso vem, então, com essas reflexões todas que vocês fizeram, vem muito dessa questão da forma da comunicação, ou seja, aonde eles conseguem ter o acesso ou a informação que eles têm acesso, ou tu acha que isso vem realmente, essa mudança veio na casa, né? Ou seja, na origem, lá na criação, pensando que isso já era uma geração diferente. Eu tenho 48 anos, né? Então, uma geração diferente da geração, por exemplo, dos meus pais, óbvio, né? Mas eu queria saber contigo, assim, tu acha que a origem disso vem, maior parte, pela comunicação, pela fonte da comunicação, do acesso à informação que eles têm, ou é criação, ou é até mesmo o trabalho, ou a própria escola, né? Porque a gente vê que as escolas hoje têm uma dificuldade ainda de lidar com essa geração, né? Eu acho que tem coisas que tu falasse ali da geração ficar, né? Era isso aí. Hoje em dia, o que eles buscam é namorar. Eles querem namorar, eles querem um pedido de namoro. Não. Tu tá falando de uma bolha. Eu tô até falando da minha bolha, da minha adolescente. Não, hoje em desculpa, dia... tá falando de uma bolha, eles não até querem. ficam, com certeza que eles ficam, mas eles não querem ficar naquele fica, que era, que na nossa época era, né? Eu acho que tu tá falando da tua bolha. Ah, então tá. Te digo porque eu moro aqui, de repente, porque eu moro no interior e aqui na cidade. Assim. É isso, eles querem namorar, e pedido de namoro e tudo. Não, isso é muito raro. Óbvio. Então tá, que bom que eu tô no raro aqui, que bom, fico feliz. Mas eu queria saber o que tu acha com relação a essa transformação de poder, ou seja, a origem. Ó, eu nem acho, eu tenho certeza, tu falaste a palavra certa, acesso, tá? Nós, antes da internet, olha quem é ele. Quem é esse cara que entrou aí no vídeo? Esse é o João, ele veio entender um pouco da geração dele. O João não é mais neném, que idade ele tem esse cara? É grande já, que idade ele tem? 13,5. 3 anos e meio, pá, cobra criada já. Já foi exposto a um volume de informações que aos 18, pelo menos eu e o Caju não tínhamos recebido o volume de informações que esse cara aí de 3 anos e meio tem. Tá aí a resposta, o acesso. Olha só, a gente tinha que aprender com pessoas mais velhas dentro de casa, na sala de aula, no ambiente profissional, tá? Antes da internet. Com o advento da internet, não quer dizer que as pessoas foram, mas foi disponibilizado o acesso a infinitas novas fontes de informação. E principalmente os jovens, eu e o Caju tínhamos 38, 39 anos, tá? Na virada do século, lá, 40 anos, tá? E os jovens é que acessavam a internet na madrugada, com aquele som lá, tá? E a gente achava que a internet era coisa de jovens, tá? E aí foi se criando novas gerações que aprenderam coisas sem falar com os mais velhos. E aí eu comecei a ver, assim, crianças falando, os pais dizendo, meu Deus, meu filho está dizendo frases que não são faladas aqui dentro de casa. Eu digo, é que tem agora infinitas novas fontes de informação que
Tu não tem mais controle, eles estão sendo educados por outras fontes e informados por outras fontes. Então, a revolução é do acesso. Entende, Lívia? O acesso é que mudou. Então, nós é que temos que aprender, nós é que temos pais, na verdade, que temos que aprender como interagir com eles, e não mais eles. Não é puxar o saco deles, mas a gente não é puxar o saco, mas de é onde é que vem a maneira de tu entender como falar e conversar, e que ele absorva, né? Uma dica que eu posso dar é ver os termos que eles usam, tá? Então, assim, eu gostava muito quando um velho lá, quando eu tinha 14, 15 anos, falava mora, sacou, bicho. Pô, esse cara está se esforçando para falar minha língua, tá? Porque quando a gente se irrita, tipo assim, que, tá ligado? Tipo, que cada tipo frase, tá ligado? Tipo frase, a gente diz, para de falar tipo, a gente falava sacou, a gente falava mora, a gente falava bicho, a gente falava cara o tempo todo. Talvez tipo eles falem mais que a gente falava bicho. E, agora falou tchê louco, mas é regionalismo, estou dizendo coisa de geração brasileira inteira. Então, quando a gente fala termos deles, a gente se aproxima deles. Eles adoram falar velho. Velho é ótimo. Velho não tem Ô, Caju, a Lívia está inscrita, Caju. Vamos só, por favor. Lívia? Não, eu tenho agora até uma história aqui na família. Uma das coisas que esses dias a gente percebeu, a minha sobrinha, 7 anos, falando que nem carioca. E a gente percebeu, mas da onde que ela tá tirando esses festa e um X? Porque ela assistia lá no YouTube, o pessoal do Rio, e ela tava já pegando sotaque. Imagina? Então é algo bem... Lívia, eu fui ser professor na cidade do Porto, fiz um ano sabático em 94 para 95. Tá? E o Brasil estava recolonizando Portugal, então os jovens daquela época, eles não falavam mais tão deportados assim por dentro, porque eles queriam imitar os cantores e as bandas brasileiras, e eles, para me puxar o saco, porque eu era o professor brasileiro, eles abriam a voz, a mesma coisa, são as infinitas fontes, e os portugueses enlouquecidos lá. Aliás, os professores me odiavam, porque, óbvio, né? Sim, diferente. Tudo do Brasil, né? Eu era o carioca deles. Dado, e eu tenho uma questão relacionada à questão da comunicação, não aqui, talvez, específica geracional, mas aproveitando toda a tua expertise dessa comunicação externa, que é algo que a gente vê bastante aqui no agro, na pecuária, sempre uma pergunta que chega para nós. Dentro da bolha, o pessoal do agro se comunica bem, fala bem, a gente consegue se entender, digamos assim. Mas com o pessoal de fora, mais da cidade, nos falta, talvez, as ferramentas, ou nos falta algo assim para essa conexão acontecer. Tu tem visto nessas tuas andanças aí pelo Brasil, algo do tipo? Tu acha que o pessoal tá aprendendo, tá avançando, ou tu tem aí algumas considerações para nos ajudar? Eu não tinha me preparado para essa parte, tá? De comunicação, achei que era conflito de gerações, tá? Mas assim, ó, eu acho que entre 40% e 50% das minhas palestras nos últimos 5 anos é para agro, tá? E eu estou vendo com muito bons olhos o avanço da comunicação do agro para o resto da sociedade, para a cidade, principalmente. Coisa boa. E tem uma frase agora o pessoal vai se ofender comigo. Tem uma frase do Joelmir Betting que eu adoro usar em determinadas situações, que perguntaram para ele como é que estava o Brasil, e ele disse assim, olha, acho que o Brasil está piorando cada vez menos, tá? Eu acho que a comunicação do agro deu um salto violento para melhor, mas ela ainda está piorando cada vez menos, tá? O campo ainda se explica muito pouco para o resto da sociedade. Se explicasse melhor, não estava sofrendo tanta essa narrativa. Bombardeio político. Muito bom. Mas já está muito melhor do que era 10 anos. Sim. Eu vejo com bons olhos essa. Se o Vasco não perguntar agora, que bom. Né? Mas assim, Vasco, vai. Não, a minha pergunta é a seguinte, Dado, na semana passada eu estava num programa de orientação, onde tinham 2 grupos, um primeiro grupo, todos jovens, que exerceriam funções de laboratório, e provavelmente gente mais urbana, né? E eu estava fazendo parte desse grupo e me senti como aquele personagem do Chico Anísio, um grande humorista do Brasil,
humor de qualidade, que talvez nos falte hoje. Ele tinha um personagem que chamava o Jovem, eu não me recordo o nome que era, mas ele falava alguma coisa assim, e aí o jovem falava, pai, o jovem é outro papo, e pai, isso é careta, e pai, não sei o que, eu vou ficar com cara de bundão, fica com cara de bundão. E eu era esse da sala junto com esse grupo. Um dia depois, eu estava com outro grupo de estagiários também, todos jovens, né, para esse verão, mas só que exerceriam uma função diferente, seriam pessoas muito mais próximas dos animais, trabalhando na fazenda, trabalhando com animais, e certamente não são tão urbanoides como o primeiro grupo. E me pareceu, eu me conectei muito mais com esse segundo grupo, me pareceram muito mais pé no chão, mas a minha questão são todos da mesma geração, mas dependendo de onde cresceram, do ambiente em que vivem, eu não percebi essa diferença de geração tão grande com esses dois grupos, porque algumas coisas que o primeiro grupo fazia eram um pouco chocantes, assim, nós estávamos no meio de uma reunião e muita gente, e estavam texting entre eles, assim, uma coisa, opa, nós estamos todo mundo na reunião aqui, e eu fui o careta, talvez, da sala. Existe essa diferença entre, dependendo do ambiente onde essa mesma geração cresce, como é isso? Existe, assim, quando eu falo no geral, né? Quando eu fiz assim, que ela disse, o pessoal está pedindo em namoro, eu fiz assim, o geral não está pedindo namoro, mas nesse nicho aí, sim, tá? Então, assim, por mais que as gerações sejam assim, elas se parecem ser homogêneas, o comportamento é muito nichado. Se tivesse na mesma semana experiências com dois nichos, um mais conservador, um mais liberal, com menos limite. Tá? Então, assim, eu acho que o que isso faz, eu posso ser mal interpretado, mas eu vejo isso com bons olhos, tá? Porque isso vai tirar mofo da nossa existência, vai tirar a teia de aranha da nossa cabeça. Tu passasse a semana, no que tu verificaste, né, que os dois grupos eram tão diferentes, tu já fez uma musculaçãozinha de cérebro aí, né, tu mesmo. Só que tem gente que não faz. A gente tem que aproveitar essas mudanças para a gente melhorar e não ficar velho, né? Não envelhecer e ficar com... no meu tempo, pô, imagina para uma pessoa de 25 anos, a gente dizer assim, quando eu tinha sua idade, quando eu tinha 25 anos, tinha 4 canais da TV aberta só. Passava um carro na frente da minha casa por turno, tá? Como é que eu vou me comparar com uma pessoa que está recebendo estímulo na sala de reunião o tempo todo por aqui, sem parar? Ela é um outro ser com 25 anos do que eu fui aos 25 anos. Então, assim, eu acho que é legal essa convivência e procurar saber como é que eles são, e nós somos uns privilegiados, porque os velhos do passado não tinham acesso às nossas fontes. E nós temos acesso a qualquer fonte deles. É só a gente querer, tá? E a gente tem que abrir a cabeça para o jeito que eles se conversam, tá? Porque eles não foram criados num mundo semelhante ao nosso quando a gente era jovem. A gente tem que ir se adaptando. Eu sempre digo assim, dedo no pulso dos acontecimentos, tá? Como é que a gente vai lidar? Eu não posso entrar numa sala de aula e exigir que me chamem de senhor. Eu não posso. Seria anacrônico hoje eu dizer isso. Por mais que isso seja polido, educado, assim, eu vou perder os meus alunos. Todo mundo que se dirigir a palavra a mim tem que se levantar. Quando eu dei aula em Portugal, em 94, para fazer uma pergunta, um aluno de graduação tinha que levantar a mão, eu consentir com o rosto, e ele se levantava e fazia a pergunta em pé. Tá? Então, assim, eu não posso exigir essas coisas. Agora, também não tem bagunça na minha sala de aula. O cara sentado assim, com os braços assim, para cima, aparecendo suvacão, porque ele está com camisa regata na faculdade. Eu disse, velho, abaixa os bracinhos, por favor. O que foi? Eu digo, postura, cara. Vai ter que treinar aqui na sala de aula que o mercado depois vai te exigir. Se o cara assim, numa sala de reunião, teu cliente, teu chefe vão te desqualificar e te demitir. Então, assim, tem jeito, né? Nós aqui usamos, muitas vezes, a coisa de levantar a mão aqui de forma eletrônica. Porque nós somos já meio vencidos, já de idade, a gente está vivendo no mundo passado. Aqui neste exato momento, eu vi. Nós por horas falamos, nós por horas ficamos constrangidos, queremos ser mais polites, como falaste. Não sou rudes. O Vasco está lá na América, né, Vasco? Não pode ser
E aí a gente quer ser educado e levantar a mão. E nisso perde espontaneidade. O que estamos fazendo aqui? Aqui é um choque de gerações? A gente quer ser jovem e pratica coisas do passado? Não, eu acho que se a ética deste espaço for levantar a mão, eu participo de reuniões que o pessoal todo levanta a mão, todo mundo sabe. E eu participo de outras reuniões que é uma bagunça, todo mundo se interrompe. E não necessariamente a que é organizada é produtiva, é a bagunça. É a melhor. É improdutiva. É o estilo. Nenhuma nem outra necessariamente é melhor. Eu acho bom isso para a gente abrir a cabeça para todas as possibilidades, sabe? Eu acho bom, porque nós vamos durar. Nós não vamos morrer com 100 anos, vamos morrer com 110, tá? A medicina vai nos jogar para 110. A gente não está falando isso agora, eu estou falando, tá? Nós vamos ter que aprender a ser velho depois dos 90, tá? Então, tu imagina a gente já ser preconceituoso e chato com 40, 50, 60. Sim, dado tu e o Caju, que são os nossos participantes aqui de mais idade, não, sem brincadeira, são os homens acima de 60 anos e estão ativos, com energia, com projetos, com trabalhos, contribuindo muito. E num passado recente, a pessoa dessa faixa etária ela estaria quase fora do mercado de trabalho padrão. O que tu nos comenta sobre isso aí? Aí já é outra questão geracional, no sentido da pessoa 60 a mais, ela hoje ela tem muitas funções e possibilidades, e como é que tu vês isso aí? Complemento a pergunta do Fernando, Dado, me sinto à vontade de complementar dizendo o seguinte: existe uma regra nas multinacionais, 65 fora. Tu te prepara que no 65 acabou. Ou seja, isso talvez até não tenha mudado até hoje, mas talvez tenha sido flexibilizado. Boa, Caju, por aí. Segue assim. Eu me sinto constrangido, eu tenho 63, eu me sinto constrangido de tênis, calça jeans, camiseta e mochila, tá? Saindo de Porto Alegre de manhã para palestrar em Belo Horizonte, São Paulo, e entrando na fila de prioridades, tá? Eu me sinto constrangido, porque eu tô cheio de vitalidade, cheio de gás, e eu não tô nem com a vestimenta. Aí algumas senhoras ficam me olhando assim, eu digo, não, eu sou idoso, minha senhora. Eu acho que essa classificação de idoso, assim como a classificação de aos 65 o cara deu, né, era uma classificação dos anos 70, 80. Uma pessoa de 65 que se recicla, ela está no auge dela, está na sapiência, só que aí eu já sofro etarismo, não sei tu, Caju, mas eu sofro etarismo. Eu sinto, se não for muito legal o que eu estou falando, o pessoal baixa a cabeça porque eu sou velho, tá? Agora, já está mudando, porque assim, nós vamos invadir sua praia. Eu, quando dou palestra só para gurizada, dou muita palestra só para gurizada. Eu digo, nós vamos invadir sua praia, vocês não sabem nem o que é isso. Vão ver uma música lá do Traje a Rigor, porque assim, se deixarem, pessoas que se reciclam com mais de 60 vão trabalhar mais 20 anos, 25 anos, tá? Porque a gente vai morrer com 100, 110, o que eu vou fazer de agora até 100? Tá, mas tu és um homem que a gente pode dizer que é descolado, que a gente acompanha na internet, que a gente quer te ouvir. E aí tu é super bem recebido, que tu contribui muito. Mas a pessoa 65 mais, ela hoje ela é meio desprestigiada na sociedade, nos grupos, ela é pouco ouvida? Isso ocorre? Eu acho que ela é pouco ouvida principalmente pela linguagem. Eu acho que nós estamos tendo uma crise de gerações pela linguagem que a gente usa, tá? Porque assim, é óbvio que tu me definiste bem, assim, eu tenho que ser descolado, senão eu perco novos mercados, tá? Então assim, eu adoro quando no final de palestra vem gente com menos de 25 anos falar comigo. Porque o cara de 45 adorou a palestra. Eu quero que o cara de 25 goste, né? Então, mas assim, eu acho que é uma questão de linguagem, tá? Nós temos que, eu não quero que uma pessoa de 60 anos diga assim, e aí, galera, porque se ele vier aí, galera, ele está falando como se falava quando ele tinha 20. Se ele fizer assim o gestozinho de Anguloso. O que é isso? Entendeu? É saber usar a linguagem certa na hora certa, abordar certo. Isso serve para gestores, tá? Né? Jovem, ao completar 18 anos, dirige-se a unidade da aeronáutica, o exército, a marinha. Eu, com 18 anos, eu vi um comercial de um cara marchando dizendo isso. Hoje, os comerciais de alistamento, primeiro que não está na TV aberta, porque os jovens não assistem TV aberta. Está no YouTube, comerciais sensacionais do exército, com cenas de caça, entremeados com cenas de game, que o cara quer ser aquilo ali.
até o Exército mudou a linguagem para alistamento, porque está falando a língua do cara que vai se alistar. Acho que uma adequação de linguagem é o nome do jogo hoje, para o choque de gerações. Boa. E é difícil, né? Um desafio. Meu Deus. Eu gostaria de falar para vocês... E os velhos, desculpa, Caju, desculpa. Os velhos não precisaram fazer isso com a gente, mas a gente está precisando fazer essa adequação para falar com os jovens. Por isso que eu digo que o mundo mudou bem na minha vez. Dado, é que eu queria citar, pena que o Ricardo, não sei se ele saiu ou está assistindo, mas ele justamente, o Ricardo, ele dá muita palestra, ele sobre gestão, e a gestão ela implica administração de recursos humanos e tal, e parece tem solução. O que parece que não tem solução mais hoje é que é a falta de mão de obra, a gente não consegue mais profissionais, os profissionais estão desatentos porque são de outra geração, existe esse conflito entre diversas idades numa mesma empresa. Isso é o que trouxe a nós te convidar esses conflitos aí que estão acontecendo nas empresas. E eu queria dizer um testemunho aqui sobre a minha empresa, e que tenho a felicidade de ter pessoas de idade intermediária entre as gerações. Por exemplo, entre o pai e o filho existe o irmão mais novo. E isso faz toda a diferença, porque em vez de ser um intervalo aí de 30 anos entre o pai e o filho que está entrando, existe o irmão mais novo que está no meio, que ele era a rapa do tacho lá na produção e acabou ficando no meio. Eu cito aí o nome da minha esposa, como a mais velha dos filhos do Eduardo, da família, Eduardo e Maria Helena, e a Marcinha, que é mais nova, bem mais nova. Então, ela está ocupando hoje digamos assim, um cargo, né, de poder, vamos supor, dentro da empresa, e ela tem uma linguagem mais igual aos que vêm por aí, que são os filhos nossos, entendeu? E eu acho isso muito interessante, feliz de toda empresa que pode ter esse intervalo aí, que é como se fosse a passagem do bastão que tu falasse, Dado. Uhum. É mais fácil passar o bastão para uma pessoa de 15 anos mais do que eu, do que 30 anos mais. É isso. Não, vai, Jean, pode complementar. Não, eu introduzi uma coisa bem analógica nas palestras agora, não sei se vai dar. Eu tenho usado, eu levanto, sabe aquelas coisas do UFC, assim, que a menina levanta o round, quinto round, eu uso a vestimenta da menina, tá? Mas assim, eu tenho slide, a gente vai ter que se entender, cara, é o slide que mais fotografam na minha palestra, tá? A gente vai ter que se entender, cara. Essa imagem aí para nós usarmos, a gente vai ter que se entender. Eu já vi isso aí. Mas deve ter isso numa figura, nos manda essa figura aí. Mas eu tenho levantado na palestra, e aí quando eu faço assim, todo mundo fotografa, porque parece que eu estou dizendo aquilo que eles querem ouvir. Então, a gente vai ter que se entender, porque assim, eu não posso mais ser do jeito que eu sou, e nem ele vai ser do jeito que ele quer, nós vamos ter que se entender. Todas as gerações têm coisas boas, né? Não nos deram tanto espaço para falar quando a gente era jovem, mas a gente tinha coisas boas, né, para falar. E agora a gente tem que dar esse espaço, porque se a gente não der, eles não vão falar com a gente. E a gente tem que abordar os jovens de um jeito que eles descobrem que a gente tem valor. Porque se eu digo, né, quando eu falo para eles, se vocês estão usando o iPhone e estão usando as coisas, foi nós que fizemos. Não foi assim. Dado pouco mais de 55 minutos em seguida, a gente deve encerrar a entrevista. Eu tinha uma pergunta importante para te fazer com relação à internet, né? Eu comecei a utilizar a internet em 95, vão aí 30 anos, a gente sabe do impacto da internet nas nossas vidas. E se eu me recordo, acho que em 2023 a gente começou a usar uma outra ferramenta de inteligência artificial, de IA. Um negócio que eu comecei lá em 2001, que IA para mim até então era inseminação artificial. É o nosso negócio de genética, mas hoje, né, tomou conta, IA é inteligência artificial. E eu comecei a usar isso em empresas, e isso acho que vai mudar bastante a nossa maneira de trabalhar. Eu queria a tua opinião com relação a como tu vê isso dentro do ambiente do trabalho, para essas novas gerações, para todos, na verdade,
E uma segunda pergunta, assim, das gerações, de tudo que se falou aqui, de geração Z, Alpha, qual delas mais te preocupa? Talvez seja a minha. E essas duas perguntas que eu teria. Como a IA no novo ambiente de trabalho, quanto isso vai impactar nossas vidas? E das gerações, qual a que mais te preocupa? Posso inverter a ordem das perguntas pelo seguinte, porque eu gosto sempre de dizer primeiro, eu vou usar a má primeiro, para depois terminar com a boa. A geração que mais me preocupa, me perguntaram isso num podcast o mês passado, tá? Qual é a geração que mais preocupa? E eu disse, a nossa, tá? O dos 50 a mais, porque quem tem 50 a mais foi criado do mesmo jeito que eu fui criado, tá? Por que me preocupa a nossa? Porque nós vamos durar um tempo que não estávamos preparados psicologicamente para durar. E nós não podemos ficar ultrapassados e chatos, mesmo que esteja com a vida ganha, tá? Mesmo que tenha sustento até 3 gerações até morrer, tá? Nós vamos ser apartados da sociedade. Nós vamos ser apartados do ambiente profissional, do convívio social, quando não falarmos a língua das pessoas que estão a pleno, vivendo e produzindo e coisa. Me preocupa muito o pessoal de 50, 60 e 70, assim, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Porque, cara, vai morrer com 100 e vai ser chato 40 anos. Quem vai aguentar esta mala? Tá? Então, assim, me preocupa é a incapacidade e a falta de vontade de se atualizar. E aqui vem a parte boa. Se tem uma coisa legal para as pessoas com mais experiência hoje é o advento da IA. Porque a IA, ela não precisa aprender a programar, ela não precisa aprender nada de TI, a pessoa precisa saber perguntar e comandar. Existe uma palavra mágica que é prompt. Prompt é o comando, é a pergunta, é aquilo que a gente... Vocês sabem disso, mas eu estou falando para quem está nos ouvindo, tá? E eu falo isso dizendo para as pessoas com mais de 45, 50 anos. Quem é que tem mais chances de fazer um melhor prompt? Quem tem mais repertório. Porque quanto melhor for a pergunta, o comando para a inteligência artificial, melhor o resultado. Seja planilha, seja vídeo, seja texto, seja o que for, tá? Então, assim, se a nossa escolaridade foi mais embasada do que a atual, se a gente leu mais livro, a gente tem mais vivência, experiência, a gente tem mais repertório. Então, eu acho que tem uma função mágica para quem tem mais idade, que é trabalhar em IA, mas tem que perder o medo de se atualizar. Porque, assim, ó, tem um papel da Fernanda Montenegro no filme Central do Brasil, que ela é uma pessoa que escreve cartas para analfabetos mandarem para suas cidades, que é no Rio de Janeiro, Central do Brasil. E eu estou dizendo, eu vou ser escrevedor de prompt, tá? Porque eu falo várias línguas, eu li muitos livros, eu tenho uma vivência, eu viajei bastante, eu tenho repertório. É só não ficar com a cabeça batumada e desatualizado que eu vou ser contratado para escrever prompts mais precisos, porque eu tenho mais repertório. Assim, a IA descortinou um espaço maravilhoso para as pessoas mais velhas poderem trabalhar e poderem trabalhar de dentro de casa, entendeu? Vai ter idoso com home office trabalhando em IA. É só querer, mas tem que perder o medo, tem que perder a virgindade digital. Só isso. Não sei se eu te respondi as duas. Muito bem. Não, muito bem. Terminar com a parte boa. Atenção. Eu tenho uma sobrevida agora com a IA. Viu, Caju? Eu entendi essa pedrada, não passou perto. Libera dessa tua virgindade digital. Não, peraí um pouquinho. Eu só queria dizer para vocês que eu tô que nem o Dado. Eu leio muito. Eu tenho repertório, como ele falou. Graças a Deus. Agora eu olho para o lado. Tem pessoas que são mais novas e tal, não leem nada. Não leem, simplesmente não leem. Então eu quero dizer aqui, Dado, que eu estou contigo. Eu vou ser um dos... Como é? Dos prompts aí. Eu vou... Escrevedor de prompt. Escrevedor de prompt. Bah, agora achei o meu lugarzinho no futuro. E home office, né? Home office. E aí eu vou trabalhar o seguinte... Só de manhã, de tarde, só golfe, entendeu? Para manter o corpinho. Boa. Perfeito? Pronto. Agora, levando a sério aqui o final da nossa... Posso só antes de tu encerrar, fazer uma coisa mais, falar uma coisa... Sim, senhor. Não, mas é que eu vou te dar a dica. Peraí, vou te dar uma dica aí para tu terminar. Fala.
Não, é que eu acho que essa coisa não, eu não estou fazendo como piada, porque se tem gente jovem que não está lendo, eu sou muito contratado por faculdades para dar aula magna de início de curso. E aí eu tenho umas técnicas lá de palestra muda, o pessoal fica agorizada, a meninada fica vidrada no início da minha palestra. Quando eles estão aqui conquistadinhos, aqui na minha mão, tá? Eu arregaço a manga aqui, eu digo assim, ó, isso aqui é casca grossa, aqui, ó. Passei por hiperinflação, passei por não sei quantos impeachment, passei com plano Bresser, conflitos da poupança, isso aqui é casca grossa. Se eu me atualizar em inteligência artificial, eu com o meu repertório, eu atualizado, nenhum de vocês me pega. Eu tô prompt. Aí quando eu falo eu tô prompt, eles ficam me olhando assim, eu digo assim, vai competir comigo daqui 5 anos, quero ver. Pesada, velho. E uns aqui, ó. Então, eles não estão vendo essa tua imagem no áudio. Com respeito ao horário que a gente colocou Claro. para o Dado e para todos, né? Eu acho que tu encaminha aí, e só que eu... Fala aí o negócio da dica para o Dado, enquanto eu penso aí no finaleira. Tá bem. Dado, a gente sempre pede para o convidado uma dica. Pode ser um livro, pode ser aí uma dica para a vida. Além de tudo que tu já nos passou hoje, se tu quiser deixar mais alguma mensagem final e te agradecer Para também. cada geração. Claro! Para os mais jovens, bem mais jovens, tá? Ler, tá? Ler livro, tá? Para os que estão naquela fase millennial ali de 30 e poucos, 40 e muitos, parar de ler esses livros 5 passos da pessoa chegar lá, esses atalhos, não existe atalho, tá? Para de ler essas coisas. Fórmula. A arte de ligar ou não sei o que lá, para de ler essas coisas. Vai ler clássico, vai ler Machado de Assis, Memória Póstuma de Brás Cubas, vai ler O Tempo e o Vento, vai ler Jorge Amado, tá? E para os velhos, se atualiza em IA, inteligência artificial. Bueno. Olha aqui, ó. Comprem o meu livro, Desacomodado. Ótimo. Passado, Desacomodado. Tá? Vai estar nas dicas, né? Desacomodado. Não dá dica, viu, Lívia? Bueno, o pessoal, seguinte, eu queria terminar agradecer. Agradecer porque não é de hoje que o Dado nos ajuda no chamado. Ele é um cara super ocupado, né? E tem esse trabalho, né, de viajar por tudo que é lugar e prontamente, quando eu falei do nosso propósito, vejam bem, quando eu falei do nosso propósito, ele nem perguntou mais nada, ele disse, eu estou dentro. O que é eu estou dentro? É o seguinte, ele entendeu que nós estamos num esforço bastante grande para nos comunicar para fora da nossa bolha. E eu acho que essa presença dele faz parte dessa caminhada, faz parte da gente tentar mostrar assim, a muito mais gente como é que a gente trabalha, como é que a gente pensa e quais são, digamos, as ferramentas de melhoria. Tá? A comunicação ela faz parte disso e eu queria agradecer assim, ao Dado, não foi de agora, da Noite da Pecuária, nosso primeiro ano, quando a gente quis fazer uma palestra transversal, o nome dele foi lembrado e ele aceitou. Então, nós estamos nessa caminhada há muito tempo e eu sigo ele, eu compro os livros, eu leio e espero que vocês também tenham esse tipo de contato. Então, minha dica é o seguinte, sigam o Dado mais a miúde, ou seja, fiquem mais com ele para vocês ver como isso melhora a nossa maneira de enfrentar o mundo. Como é que faz aqui para pedir, para falar, que eu estou tentando achar aqui embaixo tem a mãozinha. Que fala o que eu te disse que ajuda da marca, do nome Agronautas. Agronautas. É sensacional. Achou legal e nós já estamos com ela. Nome é sensacional. Nós estamos com ela pedido ali, como é? Registrada. Já. Registra o domínio, registra tudo. Agronautas é demais, parabéns, só isso. Eu quero agradecer duas pessoas aqui, em especial o Caju, porque o Caju aqui, pelo menos para mim, introduziu o assunto Dado Schneider. Acho que há uns 3 anos o Caju já nos falava do teu trabalho, que a gente tinha que te acompanhar, e das tuas palestras, etc. Então eu tive uma boa fonte, né, com essa coisa do acesso. Meu acesso ao Dado Schneider veio via esse portal que é o Caju.
E agora, em segundo, e mais importante, agradecer a tua disponibilidade, Dado. Eu sei que tu és super Mas requisitado, às 6 da manhã solicitado. não tinha compromisso, cara. Não acredito. Não acredito, porque eu sei que tu é um homem de uma agenda maluca. Eu acho que a tua agenda tu faz, não é feita pelo agenda setting, como tu disse, né? Então, agradecer demais. E, como a gente usa esse espaço para dicas, eu estou lendo agora, e sugiro aos colegas, o livro chamado Nexus, que é do Yuval Noah Harari. Eu estou achando excepcional, né? Fala sobre a rede de informação da Idade da Pedra, a IA, que é a inteligência artificial. Estou um pouco preocupado, só que eu estou meio deslumbrado com o livro, e eu não sei se eu estou participando da agenda dos outros, né? Porque eu estou lendo isso porque isso está na moda de ser lido, assim como o Sapiens foi, né? O Sapiens todo mundo tinha que ler. Agora o Nexus é aquele, tu tem que ler isto. E eu estou fazendo o que a agenda pediu e estou no saco dos outros, né? Tem que ler isto. Eu estou gostando demais, eu já não estou sendo conduzido por essa agenda, Dado que tu nos abriu os olhinhos aí que volta e meia nós estamos no agenda. Eu ainda assisto televisão aberta, assino jornal, ouço rádio. Então eu sou um jurássico, né? Porque tudo isso é feio hoje. Contemporâneo. Tu tá com meio caminho andado agora, tu tem que dar uma olhada no TikTok e no Instagram para ver o que tá bombando na outra área. Boa. Não, tu vai ser mais, o teu repertório vai ser maior. Mas eu não posso dizer por aí, é tão bonito dizer, né? Eu não assisto televisão, eu não tenho televisão, eu só vejo streaming. E eu não posso dizer isso, porque no meu caso é uma mentira, né? É? Não, eu sou homem que vejo novela, olha o nível do atraso. Eu voltei a ver novela agora, tô vendo Vale Tudo, Odete Vale Forte. Tudo. Bom, me alonguei, desculpe, porque eu sei que o nosso convidado tem horário, mas era especialmente para agradecer a possibilidade de estar contigo aqui, Dado. Valeu? Contigo ou consigo? Aí agora errei. Nós vamos fazer parte 2 daqui a pouco, no segundo semestre, né? Maravilha. Será uma maravilha. Um abraço a todos. Eu vou Um abraço, pessoal. Valeu. Obrigado, Dado. Isso eu tenho que aprender. É, assim. Não sabia, eu tô ainda nele pra juntar as mãozinhas. Não, aqui é coisa de velho. Veião. Que bárbaro. Tchau, pessoal. Até. Um abraço. Tchau, um abraço.